Oi, eu sou o Matheus Reviews, o famoso Sigma da Bahia, e tô aqui para te ajudar a fazer a compra certa na sua escolha de placas de vídeo ou para montar teu PC. Eu tenho um PC bom e quero que também você possa ter um, então eu fiz essa lista com placas de vídeo baratas que valem cada real. Eu vou mostrar o desempenho de cada uma delas na prática, sem firula, sem enrolação, para você que quer montar um PC gamer. Essas placas aqui vão te salvar. Elas são bem econômicas, elas valem o preço que você está pagando, elas não são para rodar jogos muito pesados. Isso não impede de você rodar alguns jogos mais leves, ou até mesmo rodar alguns programas de edição ou de trabalho. Já a top 1 e top 2 da lista são feitas para jogos e vão te satisfazer muito. Então, sem enrolação. GT 730. Como é da prática nossa, vem aqui trazer um bode de expiação. É aquela coisa, a gente só dá valor a algo bom quando a gente conhece o que é ruim. Esse conceito também se aplica a placas de vídeo. Por exemplo, a G730, lançada em 2014, o que não é desculpa para ser uma placa de vídeo ruim, já que em comparação com a próxima da lista, que é ainda mais velha que ela, o desempenho da 730 na prática chega a ser 254% de diferença de uma para outra. Ela está longe de ser uma placa custo-benefício. Ela custa cerca de R$281 e bate 833 pontos no teste de desempenho, o que não é ruim, mas pro preço dela não vale, não compre. Uma placa com esse desempenho deveria custar mais ou menos 150 a 180 reais. Sem falar que a resolução que você vai rodar esses jogos, 720p, vai fazer qualquer jogo parecer um Minecraft da vida. Apesar disso, se você precisa dela para rodar o GTA V ou até mesmo Fortnite, ela consegue rodar tranquilamente. Daquele jeitão, mas roda. E tenho certeza que ela consegue rodar um emulador de Free Fire com bastante folga. Sinceramente, não compre ela. Se for para comprar, compre a top, que é infinitamente melhor. GTX 550 Ti. Essa placa prova que idade não necessariamente faz você ser uma placa boa ou ruim, já que mesmo sendo a GTX lançada há quase uma década e sendo ainda mais velha que a GT 730 que eu mostrei anteriormente, ela consegue peitar as placas de hoje em dia tranquilamente. Vamos para a gameplay, o que é sinceramente o que vocês querem saber. Você quer saber como é que isso aí vai te ajudar na prática, você quer ver a potência crua e nua dessa placa, sem firula. Ela consegue rodar todos os jogos que a GT roda, só que com mais qualidade visual, numa resolução maior, que é uma qualidade gráfica superior. Enquanto não perfeita, a pontuação dela no Passmark bateu 1554, que é praticamente o dobro da GT 730. E olha que sacanagem digna daquele site lá, o Xvidros, porque as duas placas estão lado a lado em pé de igualdade, sendo que uma é muito superior à outra, e o preço de uma é praticamente igual à outra. Na verdade, a placa que é muito inferior custa 10 vezes mais caro, e a GTX 550 está muito mais barata. Olha que sacanagem, não se deixe enganar, porque a GTX é 2 GB e a 730 é 4 GB. A diferença de potência comparada a 730 com a 550 Ti é de exatas 46,4% a mais. O clock é maior comparado um versus o outro, mas não se baseia somente em números para identificar uma boa placa. Veja o desempenho da placa na prática. Como podemos ver aqui, a GTX tem um desempenho superior no set de desempenho, enquanto que a 730 é muito inferior. Lembrando também que essas duas placas estão sendo vendidas lado a lado. Você que entrou nesse vídeo está na vantagem em relação às 350 pessoas que pegaram a 730 ao invés da 550. Tá aí uma placa custo-benefício que vale cada centavo. Agora nós já vamos entrar aqui numa placa que salvou muita gente com certeza lá na época de pandemia 2021-22, que estava querendo montar seu PC. Essa placa aqui salvou todo mundo. Quem não conhece a famosa RX 550, a placa mais custo-benefício atualmente no mercado. Só que ela tem um problema. A RX 550 ela é low-end. Por quê? Olha a terminação dela, 550. 50, por exemplo, 50 é o nível mais baixo de desempenho da placa de entrada. Tá ligado? Então ela é o nível mais baixo, mas ela salvou muita gente e ela é boa até para os dias de hoje, tá ligado? Vou só mostrar para você o desempenho dela. Mas deixa eu te trazer aqui primeiro na prática. Da RX 550 para a Radeon R7 450, a diferença no curto e grosso é de 30% de diferença a mais de desempenho, tá ligado? Vou logo deixando aí na lata, tá ligado? Na lata, o RX 550 é muito menos esquentadinha, requerendo aí menos intensidade de refrigeração. Ele tem 1100 MHz de frequência de GPU, a frequência da memória é de 1750, mas não é por isso que você tá aqui. Ele tem 4 GB de memória de vídeo, mas chega de enrolação. Bora ver o que essa belezinha é capaz. Da lista, ele é o primeiro a rodar
CS2 a 1080p a 100 fps, GTA a 1080p, configuração gráfica no máximo a 50. O que me incomodou um pouquinho foi o fato da latência de quadros ter aumentado um pouco. Nada que afete jogos menos competitivos, mas creio que isso seja assim um problema se esse valor ficar muito alto, por exemplo em jogos como Warzone. Warzone rodou a uma média de 40 fps e Apex Legends rodou a 60 fps. Eu creio que esses jogos que foram testados não foram devidamente otimizados. Eu mesmo já usei a RX 550 e rodando a 1080p, eu configurando do jeito certo, consegui bater 144 fps estável. Esse cara não deve ter configurado do jeito certo esses jogos. Por exemplo, GTA V na minha RX 550 rodava travado nos 60 quadros. Para quem não sabe, o GTA V foi travado propositalmente a 60 fps pelos próprios desenvolvedores, tá ligado? O Red Dead Redemption rodou a média de 40 fps, Cyberpunk rodou a 30, rodou Resident Evil 4 Remake a média de 55 fps. Não vou mentir, tô muito decepcionado. Não sei se a versão de RX 550 que ele usou para esse teste era inferior à média. Inclusive eu vejo relatos por aí de gente comentando que existe uma versão das RX 550 que eles usam que são supostamente inferior. Mas o que eu acredito que se passou aqui foi o fato desse cara não ter sabido configurar a placa de vídeo dele. Porque, por exemplo, no Apex Legends, joguei muitas vezes a 144 fps travado com a RX 550. Eu não sei o que ele fez com essa placa, mas essa placa que ele está usando aí desempenhou muito menor do que poderia. Ele não soube configurar, tá ligado? Agora partindo aqui para a salvadora. Essa placa é o que vai te salvar. Não tem como errar comprando com essa placa. Não tem. RX 580. Ela que é a topo de linha da versão melhorada da 550. Acontece que é o seguinte, quando lançou a 550 e que logo depois lançou a 580, existia uma discrepância enorme de preço entre a RX 550 e a 580. Visto que a 580 ela tinha um desempenho muito maior, obviamente ela tinha um preço muito maior, obviamente. Mas hoje em dia, com o passar do tempo, a RX 580 dá o preço quase que igual da 550. Então, se você puder juntar só mais um pouquinho mais e pegar a 580, não vai ter erro. Da 550 para 580 é um salto, de verdade, é um salto de desempenho, de verdade mesmo, do coração aqui. A diferença entre a 550 e 580 é da água pro vinho, tá ligado? Se você puder juntar para pegar essa em específico, você vai ter um desempenho que vai te agradar. Você não vai passar raiva, não vai ter reclamação nenhuma, tá? Ela tá no nosso top 1 e não é à toa. Para você entender a diferença entre a top 1 RX 580 para top 2 RX 550 é de 70% de salto. Da 550 para 580 é 70% de desempenho a mais, tá ligado? Ou seja, é um salto absurdo de desempenho. Essa RX 580 bateu 8.800 pontos no PSMark, que é um site que compara todas as placas de vídeo do mercado. Ele tem um PCI Express de 3.0 x16 e que você tem um barramento x16 na sua placa mãe para extrair o máximo possível dessa placa. Ela tem uma memória de núcleo de 1257 MHz e 2000 MHz de frequência e memória GDDR5. Lembrando que é recomendado o uso de uma ventilação extensiva, porque essa 580 faz muito calor e precisa de refrigeração potente, tá ligado? Agora vamos ver o que realmente importa, o desempenho em jogos. Essa placa não me decepcionou, tá ligado? Porque é a primeira placa a rodar CS2 a 150 FPS estável, travadaço, lisinho, e isso nos valores mais altos de qualidade gráfica. Rodou Fortnite a 120 FPS no low. Bom ressaltar aquele 1% low ali, tá vendo? Aquele 1% low ali é as quedas de frame, é os travamentos. Quanto maior, mais suave vai ser seu jogo. E também é um indicador massa para saber se o jogo tá rodando com uma boa folga. Se sua placa tiver 1% low baixo demais, isso vai gerar aquelas travadas de 1-2 segundos, que é um pé no saco e que deixa qualquer FPS injogável, tá ligado? Fortnite nas configurações máximas ele rodou uma média de 60 FPS bem tranquilo. Testamos no Minecraft e cara, nem se fala, no Minecraft bateu 700 FPS. Mais liso que isso, só a careca do Adrenalula. Rodou aqui Starfield no baixo
a 50 FPS. Creio que não tenha botado o FSR, que é a geração de gráficos, tá ligado? Isso, se tivesse botado o FSR, ele teria gerado mais quadros ainda, tá ligado? Mas eu acho que ele não botou. Valorant, por exemplo, rodou numa média de 150 FPS. No baixo e no alto, ele manteve o mesmo desempenho que no baixo. Ou seja, ele conseguiu rodar Valorant fácil no alto a 150 FPS travado, ou seja, levinho, fi. E um adendo aqui, tem gente que acha que, eu tenho uma tela 144 FPS aqui e meu jogo bate 154 FPS. Do que adianta eu fazer um upgrade e fazer meu jogo, por exemplo, rodar a 220 FPS se minha tela é só 144. Aí que você se engana, meu filho. Quanto mais FPS você tem, menor a latência de quadro. Quanto menor a latência de quadro, menor o seu input lag. Ou seja, seu jogo vai ficar muito mais lisinho. Cara, parece que você vai estar jogando dentro do jogo, tá ligado? Parece que você não vai estar jogando no seu computador. Parece que você vai estar dentro do jogo jogando o jogo. Porque vai ser muito lisinho. Cada passo que o cara dá vai registrar mais rápido a sua tela em comparação aos outros, tá ligado? Quanto maior o FPS, melhor. Quanto maior o FPS, melhor. Confia no pai, que aqui não tem erro. E isso é no mínimo curioso, tá ligado? Já que o Warzone no modo FPS para geração de quadros, ele rodou a 100 FPS. E olha que o Warzone é um jogo desnecessariamente pesado. Eu não sei o que essa Activision faz, que o Warzone é um jogo pesado para um santo caralho. É um pesado pra caramba, de verdade. Não sei o que esse cara faz que estraga tanto esse jogo. Então essa aí foi a lista de umas placas de vídeo boa pra você pegar aí esse ano, nesse começo de ano, pra você montar seu PC. Custe cada centavo, cada R$ 1 que você gastar aqui nessa lista, vai ser R$ 1 bem gasto. Bem gasto, porque é importante economizar, tá ligado? Pra gastar com o que realmente importa, que é em peças, obviamente. É isso, mano. Se você quer montar seu PC aí, essa é a lista para você, não tem erro, não tem erro. Pega um RX 580, não tem erro, cara. Pode comentar aí embaixo. Eu não encontro um cara que tem um RX 580 que configurou certinho e que tem uma reclamação. Não tem, cara. Ela é uma plaquinha que é bem barata. E caso você queira pagar ainda mais barato, eu vou deixar embaixo link do Mercado Livre, e para pagar ainda mais barato que no Mercado Livre, vou deixar link na AliExpress. Pega a visão, na AliExpress que eu vou deixar embaixo, é o seguinte, eu vou deixar marcado para vocês a função que tem no lado do AliExpress para ser envio nacional, ou seja, não tem risco de você pagar taxa. Você vai pagar mais barato que no Mercado Livre, tendo a vantagem de pagar barato como no AliExpress. Sem risco de taxa, 0,0000 taxa. Então se quiser pegar no barato, pega no AliExpress. Lembrando, tudo na descrição. É isso, fica com Deus e tchau.